Só um alerta para vocês ficarem bem alertados, que é o seguinte, olha só, quando eu coloco, eu vou usar só um vetor campo, tá? Suponha que ele seja uniforme, entrando por quadro, tá? E aqui eu tenho o meu vetor, já vou colocar QV aqui, certo? Aqui meu Q é maior que zero. Se ele for negativo, né, o V vai para cá, né, certo? E o QV vem aqui para baixo, né? E se for zero, não tem, é nulo, tá? Então aqui é o meu vetor QV. Olha só, é um detalhe que geralmente eu não vejo na literatura, mas é importante vocês saberem, tá? Dois detalhes que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o que eu tenho, tá? Olha só, eu quero o vetor força magnética. Então, por definição, aqui é definição. Geralmente, quando é definição, você bota 3 tracinhos aqui, ó. Não tem argumentação, ó. Não tem argumentação. Esse vai girar para esse, por definição. Então, olha só, vamos ver aqui. Ó, eu tenho o meu vetor QV, você faz de propósito mesmo. Você abre até a mão aqui, ó. Abre a mão. Esquece para onde esses dedos estão apontando, o polegar está apontando, faz até assim, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho meu vetor QV para cima. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? E atenção, esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ó, cuidado, hein? É o plano que eu estou mostrando aqui. Esse plano aqui, ó. Tá? Então o QV e o B estão aqui. Eu encontrei meu plano. Agora, observa só o seguinte, que é exatamente esse plano aqui, ó. Eu boto a minha mão aqui. Esquece dedo apontando, polegar, esquece isso aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho meu QV para cima. Certo? E eu tenho meu B entrando, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse plano não é o plano do quadro, é esse plano aqui, ó. Falei isso 500 mil vezes e falo novamente. QV e B. Quando eu aplicar o corkscrew, quer dizer, o parafuso, ó, aqui, ó, ou saca-rolha, até melhor, tá? Você pega um vinho, né? Põe a rolha, né? Se você for menor de idade, pede a seu pai para abrir, né? O que ele vai fazer com a saca-rolha? O V vai girar. Então ele vai fazer assim, ó, a rolha vai sair. Então, o vetor força magnética, eu já sabia antes que ele estava perpendicular ao plano. Agora eu sei o sentido dele, certo? Está para cá. Então, o sentido da minha força magnética, certo? Ela está para cá. Aqui é a minha força. Então, eu sei, né, que ele vai fazer essa carga, vai fazer essa circunferência, eu já sei. Por quê? Porque a força magnética é a força centrípeta, né? Ela está sempre dirigida para cá, né? Aqui é meu FC, então vai ser minha força magnética, vai acompanhando aqui, certo? Ela foi descrevendo uma circunferência. Bom, o que eu quero dizer com isso? Olha só, tá? Um detalhe importante. Eu vou obedecer aqui, ó, QV para cima, certo? E o B entrando. Então eu girei, a força magnética foi na direção do meu peito. Tá aqui, ó. Tá? Suponha que você esteja do outro lado. Olha só. Você, repara, raciocina comigo. Como é que eu posso mudar a força magnética que atua numa carga se eu alterar a minha posição de enxergar? Raciocina, né? Seria fácil, eu tenho uma força magnética para cá, aí eu vou para o outro lado, a força vai se inverter? Lógico que não vai. Não é isso? Não é lógico? Se eu estiver do outro lado, olha só, eu vou ter o V para cá e o B para cá. Estou do outro lado. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu do outro lado vou ver a minha força magnética entrando. Não é lógico? Olha só, eu tenho meu V para cima e meu B para cá. Se eu estou desse lado do plano, eu vejo a força magnética para cá, saindo do plano. Se você estiver do outro lado, quando você girar, né? Vou até fazer assim, ó, olha que interessante, ó. Vou até usar o relógio. Ó. Eu tenho o V para cima e o B para lá, né? Quando eu girar, né, eu vou girar, ó, contrário ao ponteiro do relógio.
Isto é, o saca-rolha saindo, né? Saindo junto com a rolha. Se eu estiver do outro lado, quando eu girar, aqui, até eu vou fazer assim, eu estou do outro lado, Continua meu V para cá e meu B para cá, olha que interessante. Você faz até isso, para você treinar com seu colega aí. Tá? Aí, ó, o V está para cá e o B está para cá, eles não mudaram. Né? Eu mudei minha posição, mas continua aqui. Ó. Quando eu girar, ó, o saca-rolha vai entrar, a força magnética para lá. Está bem claro isso. Ela não pode mudar, já pensou? Eu tenho uma força magnética para cá, né? V para cá e B está para cá. Se eu for para o outro lado, ela vai vir em direção ao meu peito? Não vai, né? Vai ser o contrário. Então, quando você coloca a força magnética, no caso, indo para a esquerda, né? Você sabe que você está vendo de qualquer um dos lados. É isso. Se você vir até melhor assim, ó, olha como é bacana, aqui, ó. Você tem um plano. Ó, tem um plano, certo? Ó. Aqui você tem, por exemplo, o vetor V, QV, né? Fala que é positivo. E aqui você tem o B, ó. Se você enxerga daqui, ó, QV, tá vendo aqui, ó, a força magnética ela vai entrar. Né? Se você tiver aqui de frente para esse plano aqui, né? Você vai colocar assim, ó, aqui, aqui, ó. Você tá olhando daqui, ó. Então você tem a força magnética, até vou colocar pontilhado, ó. Eu sei que ela vai ser, ó, perpendicular ao plano. Ela vai ser perpendicular a esse plano aqui, que é o plano do Q e do B. Quando eu estou desse lado e giro, né, a força magnética, ó, o saca-rolha, ó, ela vai estar para cá, ó. Se eu agora for para o outro lado, ó, aqui, ó. Se eu for para o outro lado, o que eu vou ver? Eu vou ver a força magnética entrando no meu peito. Que é óbvio, né? Você não pode mudar para cá e a força magnética inverter. Certo? Só porque você mudou de lado. Não é lógico? É muito lógico. Tá? Então, quando você coloca aqui, você está trabalhando nesse plano daqui. Tá? Só para alertar vocês aqui. Da mesma forma, olha só. Olha só. Quando eu tenho um fio, a mesma coisa. Aqui eu tenho meu I para lá. Certo? Ó, meu I está para lá, o que eu faço? Eu boto o polegar, né? Certo? Ó, entra aqui, entra por baixo e sai por cima, né? Tem isso aqui, ó. Entra por baixo e sai por cima. Se eu tiver isso aqui vendo, né? Vendo assim, ó. Né? Assim. Tá? Vendo aqui assim. Né? Se eu tiver, aqui eu estou vendo, né, meu I saindo. Então, se eu olhar de cima, né, o meu I está assim, ó, no caso, né, eu vendo aqui, está saindo do meu olho, ó, aqui, ó. Se por acaso meu I for para cá, né, repara, aqui, se eu tiver meu olho aqui, ele está entrando. Mas se eu tiver desse lado aqui, ó, ele está saindo. Tá? Então, se eu tiver meu olho, esse aqui, ó, se eu tiver meu olho aqui, eu vejo ele saindo. Se eu estiver olhando o mesmo I, tá? O mesmo I, tá? Se eu estiver olhando, né, aqui, eu vou ver ele entrando, certo? Isso é importante você saber, porque você não pode mudar o I, não é? Não seria fácil, né? Eu tenho um circuito corrente contínua, né? Eu mudo de lado. Nesse aqui eu vejo meu I saindo. Eu mudo de lado, ele vai mudar o sentido? Não vai. Né? A não ser que eu já tenha o meu I, um outro I. Né? Aqui, ele para cá. Ó. Não tem nada a ver com esse. Tem meu I para cá. Ó. Né? Sempre meu olho vai olhar para cá. Então aqui ele está saindo. Certo? Se eu olhar daqui, ele está entrando. Então, como isso aqui, eu estou olhando daqui, ele está saindo, esse aqui eu vou olhar do mesmo jeito, né? Então aqui é meu I entrando, tá? Se eu olho daqui, eu tenho que olhar daqui, tá? Tá bem claro? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou continuar na minha força magnética, tá? Então, eu sei que eu vou ter, né, esse movimento circular uniforme se o meu QV
QV for, até eu diria o seguinte, né? Não vou dizer nem perpendicular, tá? Isso, se for perpendicular, ó, eu já tenho V. Se ele for inclinado, eu projeto perpendicular a B. Foi isso que nós vimos, acabamos de ver, tá? Então, meu QV é perpendicular a B, tá? Então, eu tenho meu movimento circular. Então, eu escrevo que a minha força magnética vai ser igual à minha força centrípeta. Isto é, o módulo da força magnética igual ao módulo da força centrípeta. O módulo da força magnética, né, certo? Sendo QV perpendicular a B, né, se não for, eu projeto, tá? Como nós vimos. Então, eu vou ter aqui QVB, seno de θ. Esse V aqui, ele está perpendicular a B. Se ele estiver inclinado, eu tenho que projetar perpendicular a B. Nós vimos isso. E a força centrípeta, isso aqui tem que guardar. É M V2 sobre R. Tá? Tem que guardar. Tem que guardar. Isso aqui. Porque na dedução, isso se faz quando se aprende, né, em cálculo, a derivada. Porque a aceleração é a variação da variação. Né? A velocidade é a variação do vetor posição. A aceleração é a variação da velocidade, que é a variação do vetor posição. Então, a aceleração é a variação da variação. Por isso que aparece V ao quadrado aqui. E se você quiser rapidamente, né, ver a unidade, né, ó, numerador, metro por segundo ao quadrado. Denominador, metro. Não é massa não, né? Então você vai ter aqui, ó, metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Quando você divide uma fração, né, você multiplica pelo inverso, né? Então isso aqui vai ser metro por segundo ao quadrado, né? Só rapidamente. Então vamos lá. Aí, o que aconteceu? Quando o módulo do vetor é constante, a força centrípeta é sempre essa. Eu só tenho, né, a minha força centrípeta aqui. Então eu vou desenhar aqui, ó, a minha circunferência. Né? Aqui, ó, vou ter sempre, ó, o vetor, tá? Ó, apontando para o centro. É todo o meu vetor. O vetor vai variando, porque o vetor velocidade vai variando, mas o tamanho é sempre o mesmo. Ó. E perpendicular, né? V. Então, a minha força, né, vai ser a massa pela aceleração centrípeta. Eu não tenho aceleração tangencial. Ótimo. Agora, o que eu posso fazer aqui? Né? Como elas são iguais, né? Aqui você tem... O grande trick é você saber isso aqui. Com isso aqui, você tira tudo. Tira o raio, tira a velocidade, tira o campo, tira a carga, sendo que dado os outros. Aqui eu posso cancelar esse V com esse V aqui. Olha lá, olha em cima, ó. MV, tá vendo aqui, ó? Esse, MV. E agora vamos ficar o R em cruz. Então, ó, MV é igual, agora o R em cruz, ó, a QBR. QBR. Aqui eu tenho 5 parâmetros. Para eu achar um deles, eu tenho que ter 4. Não adianta. Aí você escolhe quem você quer. Pode escolher, o raio. Então também, o raio vai ser igual. O raio não está aqui? O que está do outro lado? MV. O que está colado, multiplicado pelo raio? QB. Não tem nada de tamanho de QB, não tem nada disso. É QB, é módulo. Porque o raio é módulo. Né? Tá bom? Acabou. Esse é meu raio. Quanto maior o MV, maior o raio, né? Com QB constante. Né? Ó. Quanto maior o numerador, maior vai ser o raio. Tá? Porque ele é proporcional. Se eu dobrar isso aqui, eu vou dobrar o raio. Aqui é o contrário. Se eu dobrar o QB, eu vou dividir o raio por 2. É só olhar a fração, isso aí já é fração. Tá? Então aqui eu tenho meu raio, já calculei. Ah, professor, eu já tenho raio, eu quero a massa. Não tem problema. M
igual, traço de fração. O que está do outro lado? QBR, né? Está do outro lado. O que está multiplicando? É o V. Pronto, aqui é o M. Acabou. O importante é você saber essa relação aqui. Força magnética, QVB, igual a M, V2 sobre R. Cancelo o V com V2 aqui dá V. E multiplica em cruz. Isso é muito importante. Agora, olha só, agora, isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, vem da mecânica. A mecânica. Mais especificamente da dinâmica. A dinâmica, ela envolve forças. A cinemática, só movimento. Você não vê na dinâmica. Na dinâmica, você vê lá, pega lá, né? Mecânica, né? Estática, cinemática, dinâmica. Vê lá. Movimento circular. Está lá escrito, né? Aí você tem força centrípeta. Está lá, ó, na mecânica. Aqui é eletromagnetismo. Tá? Só que eu tive a sorte, né, que a força magnética é igualzinha, é igual, é idêntica. Não está para o outro lado, não, é idêntica, certo? A minha força centrípeta. Por isso você faz logo o teste, ó. Quando virou para cá, ó, a circunferência é para cá. Você faz o teste, a força magnética está para cá, a circunferência é para cá. Né? Nós fizemos isso, a força magnética vem para cá, ó. Vai depender de quem? Do Q e do B. Dos sentidos dele, da rotação. Bem claro isso? Aí o que você faz? Você vai para a mecânica, tá vendo aqui, ó? Vai lá, abre, né? Lá na mecânica, isso aqui é aula de revisão rapidamente, nós já falamos sobre isso. Aí você vai na mecânica e estuda lá, né? Movimento circular uniforme, tá lá. Ou movimento circular, né? Eu até mostro aqui, ó, mecânica, ó, mecânica. Já está estudando para eletromagnetismo e para mecânica, né? Especificamente dinâmica, que envolve, né, forças. A cinemática não envolve forças. Estão lembrados? Espaço, S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. V igual a V0 mais AT, a aceleração. Movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Então essa é mecânica. Na dinâmica envolve forças. Aí vem a lei de Newton, né? Que o somatório das forças, eu gosto sempre de chamar resultante, né? Vai ser a massa pela aceleração. Isso aqui, até coloco aqui, o somatório das forças que atuam, olha a lei, sobre o corpo que estou estudando, sobre o corpo analisado. Eu analiso o corpo e vejo as forças que estão atuando. Agora, ó, se a resultante for igual a zero, F não é igual a MA, tá vendo aqui, ó? O M não pode ser zero, né? Isso aqui implica que A é zero. O que implica, né? Como A é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? Isso aqui é o A. Como A é igual a zero, o ΔT não pode ser zero, né? Então ΔV igual a zero. O que é variação igual a zero? Tem arroz hoje, arroz amanhã, arroz depois da manhã, tive arroz ontem, né? O final menos inicial é igual. Eles são iguais, né? O final. Então ΔV é igual a zero. O que implica que V é vetor constante. Atenção. Tá bem claro? Por isso que no movimento circular eu tenho aceleração aqui, ó. Aqui, ó. Aceleração no movimento circular uniforme, né? A aceleração eu tenho, quanto ela vale? V2 sobre R. Então a força é massa pela aceleração centrípeta, né? Aqui tem um vetor, vou só tirar aqui, que aqui tem um vetor, porque ela muda, né? A aceleração muda. Atenção aqui, ó. A aceleração muda porque a força muda. Ó, não se esqueçam disso, ó. Aqui, ó, eu tenho uma força centrípeta. Aqui é o centro.
Aqui, ó, eu já tenho outra força centrípeta. Mais o módulo, ó, o módulo, que eu tiro a seta, é M V ao quadrado sobre 2. Entenderam, bem? A força varia. Até eu vou chamar aqui de 1 e de 2. A força varia. Mas o tamanho dela é sempre o mesmo. Grava sempre esse aqui, ó. Tá claro? Agora, na mecânica, nós estamos na mecânica ainda, hein? Olha só. Movimento circular uniforme. Ó. Que é usado muito no eletromagnetismo, que vocês viram. Então aqui eu tenho, ó. Movimento circular uniforme. O que é isso? Ó, um exemplo. Eu saio desse ponto, venho no tamanho da velocidade constante, tamanho dela, dou a volta e chego aqui. Que velocidade é essa? Ó, aqui é o raio. Ó. O comprimento da circunferência é 2πr. Não é 360 graus vezes r, não. 2πr dividido pelo tempo. Como eu dei uma volta completa, o tempo é chamado de período. Certo? Aqui, olha só, repara só. Aqui, ó. Vejo um amigo num período entre uma visita e outra, ele é muito longo. Você fala assim, eu não vejo meu amigo frequentemente. Você fala isso. Né? Por exemplo, frequentemente eu vou ao clube. De tempos em tempos, né, você vai ao clube. Se você fala assim, eu não vou jogar futebol faz tempo. Tá? O que acontece? A frequência é baixa. Né? Você vai um mês, daqui a 2 meses você vai jogando. Certo? Então, não é com frequência. Tá? Agora você fala assim, frequentemente eu vou jogar futebol com os amigos. Tá? Você vai terça, quinta. Na outra, terça, quinta. Então, a sua frequência... Então, a frequência, olha só, a frequência, grava isso. Para o popular, a frequência é inversamente proporcional ao período. É popular, né? Certo? Quando você diminui o período, né, de jogar futebol, você aumenta a frequência de jogar futebol. Como você coloca, em termos de fração, né, o que é inversamente proporcional? Né? Você bota sempre no denominador. Quando você aumenta o denominador da fração, sem mexer no numerador, a fração diminui, né? Certo? Você tem um bolo, vou dividir para 10 pessoas. Se eu tiver o mesmo bolo, dividir para 100, né, esse aqui vai ficar com um pedaço muito maior do que esse. Né? E ao contrário, né? Por exemplo, quando você tem uma fração, né? Quando você tem uma fração, por exemplo, 2 quintos. Quando você aumenta o numerador, você dobrou, né? Aqui, ó. 2 quintos, né, é diferente de 4 quintos. Eu dobrei o numerador. Então eu dobrei minha fração, porque 2 vezes 2 quintos é igual a 4 quintos. Então esse aqui, ó, é o dobro disso aqui. Né? 2 vezes. Né? Então, quando você aumenta o numerador, aqui, ó, aumentou o numerador, aumentou o resultado da fração. Aumentou o denominador, diminuiu aqui, vice-versa, né? Quando eu diminuo aqui, diminuo aqui. Quando eu diminuo aqui, aumenta aqui, né? É o tal do bolo lá, certo? Então eu já sei que a minha frequência, né, tem que ser igual a alguma coisa com o período embaixo. Não tenha dúvida. Ó, então a frequência, ó, ela é inversamente ao período. Então o período está aqui, ó, no denominador. Então eu boto 1 aqui. Então, ó, atenção. T é medida em segundos, né? Então qual é a unidade? 1 sobre segundo, unidade de frequência. Ou, às vezes no livro me aparece segundo elevado a menos 1, né? Certo? Porque qualquer objeto elevado a menos 1, né,
A elevado a menos 2, né? Aqui é 1 sobre A elevado ao quadrado. Aqui o S é elevado a 1, né? Então aparece com S menos 1. Então, atenção, a frequência é 1 sobre o período, tá? Quando o período for em segundos, sistema SI. A frequência é chamada de Hertz. Então, o que quer dizer 2 Hz? Bota assim, Hz, né? No caso. Isso aqui corresponde, ó, a 2 vezes 1 sobre segundo. Isso aqui é 2 sobre segundo. Segundo está no denominador. Tá claro? Então a frequência aqui. Agora, olha que interessante. Olha que interessante, ó. Olha o que está escrito aqui no quadro. V é 2π sobre T vezes R. Olha só o que eu posso fazer aqui, professor. 2πr. O T eu encosto para cá, ó. Olha lá. Encosto, é a mesma coisa, né? Aqui é 1, né? T vezes 1 dá T, né? Opa, isso aqui é minha frequência, né? 2π, no caso, né? R, eu vou colocar primeiro F aqui. 2πf vezes R. Você olha a fórmula, te assusta. Mas se você souber que a frequência em Hertz é 1 sobre o tempo em segundo, e você sabe disso aqui é fácil memorizar. Por quê? O comprimento da circunferência é 2πr. Tá? Se você dividir pelo tempo que você percorreu, né, você tem a velocidade. Essa é a minha velocidade. Agora, olha só que interessante, ó. Olha a ponta da caneta. Vou fazer assim, ó. E vou fazer assim, ó. Onde a frequência é maior? Assim ou assim? Evidentemente que assim é maior, né? Por quê? Porque o tempo é menor. Aqui, ó, o tempo é grande, ó. Então a frequência é pequena. Certo? A nossa luz, num ciclo, certo? Ela tem 60 ciclos por segundo, né? Em certos locais, a frequência, né, que essa luz aqui acende, apaga, etc., é de 50 ciclos por segundo. Tá? Então, a frequência de 60 Hz, ó, isso aqui é, né, frequência de 60 Hz, ó, é F igual a 60 Hz. O que quer dizer isso? Né? Ó, eu tenho uma onda, aumenta, diminui. Aí segue, né? Ó, aumenta, diminui. Isso aqui, ó, se isso aqui for o tempo, isso aqui é o período T. É um ciclo. Ela sai daqui, é onda senoidal. Ó. Aumenta, chega aqui, ela é 1, aqui é 0, vai andando, aqui é 0 de novo. Aí continua, né? Então aqui ela completou um ciclo, né? Esse tempo aqui. Agora, olha que interessante. Ó, eu vou pegar uma outra onda, vou fazer assim, ó. Aqui, ó, fazer assim, ó. Olha só, aqui é meu tempo, aqui é meu T. Tá? Repara, ela variou, né, nesse T aqui, né? Você nota, né, que a frequência aqui é maior. Tá claro? Porque ela variou, ela chegou ao final, né, num tempo menor do que esse aqui, ó. Tá? Então, frequência longa, né? Frequência longa, ó. Aqui, vai aqui, vai aqui, ó. Aqui é um T bem elevado, ó. Né? Tá? Então, só para analisar quando a gente estudar a onda aqui. Então, entenderam o que é 60 Hz? Tudo bem. Então, eu posso relacionar a minha velocidade, tá, com R aqui. Presta atenção agora que eu vou unir isso aqui ao magnetismo. Atenção aqui agora, tá? Ó, presta atenção no detalhe aqui. 2π sobre T, só vou falar a última coisinha aqui para entrar logo no magnetismo, no eletromagnetismo. Olha o que eu vou fazer aqui, vou limpar aqui para ficar bem claro que está gravado, né? Só dar um pause aí, né? Olha aqui, ó. Vou olhar para aqui, ó. Olha só, eu já falei isso, mas aqui é aula de revisão. Olha só, eu vou andar daqui até aqui. Eu sei que meu arco AB,
eu vi que meu V, né, vai ser 2πr sobre o tempo. Esse tempo é o período. Por quê, professor? Porque aqui é 2π, né? Ó, é 2π, ó. Eu saio daqui, saio desse ponto, dou uma volta completa, tá? Então o comprimento todo aqui é 2πr. O tempo que eu levo para vir daqui, né, até aqui mesmo, né? Ó, eu saio daqui e volto aqui, né? Eu completei uma volta. Então meu comprimento é 2πr. Quando eu completei uma volta, o tempo é chamado de período. Período. Se não, é outro tempo qualquer, né? Aqui, ó. Se eu vim de A para B, né? Aqui, ó. Eu andei a quarta, essa aqui foi 90 graus, né? Ó. Aqui a quarta parte da volta. Ó, se a volta é 2π, a quarta parte, né? Cancela, né? Vai ser π sobre 2. Então, se eu pegar, né, π sobre 2, que corresponde a 90 graus, multiplicar pelo raio, né, se eu pegar π sobre 2, multiplicar pelo raio, eu tenho o comprimento do arco AB. Certo? Se eu pegar daqui até aqui, ó, né, aqui, ó, se a volta toda é 2π, a metade, né, vou chamar de C aqui, a metade vai ser π, né? Então, se eu pegar o meu π multiplicar pelo R, né, meu π pelo R, né, eu tenho o comprimento de AC, né, certo? E assim sucessivamente. Tá? Então, o comprimento de A até A vai ser 2πr, né, certo? Isso aqui é o comprimento de A até A. Muito fácil. Como é que eu meço, né? Então, a minha velocidade, olha só. Eu tenho um tempo aqui embaixo, tá? Só vai ser período se aqui for 2π, tá? Olha só, eu vou marcar o tempo de A até B. Então, vamos supor, tempo de A até B. Qual vai ser o tempo de A? Um exemplo, tá? 2 segundos, certo? Qual o comprimento de A até B? Não tem problema, ó. Aqui, isso aqui é 90 graus, aqui é a quarta parte do comprimento. Eu nem faço conta nenhuma, eu coloco aqui, ó, 2πr sobre 4. Esse é o comprimento. Por que sobre 4? Se 2πr é todo, né? Aqui é a quarta parte, aqui vai ser, então isso aqui vai ser, ó, π sobre 2 vezes r. Ah, o π sobre 2 corresponde a 90 graus, tudo bem. Não, tudo bem, radianos. Aqui é metro, então esse número aqui é adimensional. O A é negação, né? Anormal, tá? Né? Então, é adimensional, tem I aqui, tá? Porque é o contrário da dimensão. Então eu sei disso. Então, olha só, suponha que eu levei 2 segundos, tá? E meu raio seja 10. Meu raio igual a 10 metros. Um exemplo. Qual vai ser a velocidade de A até B? Ó, vai ser o comprimento, π sobre 2 vezes 10, né, que é meu raio, dividido pelo tempo, 2 segundos, sobre 2. Então isso aqui vai ser π sobre 4 vezes 10. Tá? Atenção aqui, metros por segundo, né? Porque isso aqui é comprimento, isso aqui é tempo. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou querer o meu comprimento, tá? Vou querer minha velocidade, V, de A até C. Olha só, eu quero meu V de A até C. Esse comprimento de A a C, isso aqui vai ser, ó, comprimento de A até C sobre o tempo. Gente, se eu levei 2 segundos para vir até aqui, né, e meu movimento é uniforme, eu vou levar quantos segundos para vir até aqui? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que vai ser 4, né? Certo? Então, não é. Eu quero velocidade, né? Vai ser comprimento sobre tempo, né? Ó, aqui, ó, levei 2 segundos. Para dar meia volta, vou levar 4, né? Certo? Se eu der uma volta toda, vou levar 8.
Aí eu chamo de período, né? Porque vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? 2, 4, 6, 8. Então o período eu já sei que é 8, só de saber isso aqui. Tudo bem, mas não quero período, eu quero V de A a C. Uniforme. Vamos achar o comprimento de A até C? Esse comprimento não é a metade do comprimento todo? Então vamos lá. Comprimento de A até C vai ser o comprimento todo, 2πr sobre 2, né? Pelo amor de Deus, ó. Comprimento todo é 2πr. Eu andei a metade, vai ser 2πr sobre 2. Então isso aqui é igual a πr. Tá? Então vamos lá. A velocidade de A até C vai ser igual, né? Comprimento, no caso, né? Vai ser, cancelo aqui, né? Vai ser πr sobre o tempo. Qual é meu tempo? 4 segundos, né? Sobre 4. Certo? Então vamos lá, ó. Olha só. Agora eu vou multiplicar pelo raio, né? Π sobre 4 vezes 10. Não é? Olha para aqui e olha para aqui. A velocidade de A até B é a mesma de A até C. É a mesma. Por isso que é movimento circular uniforme. Se eu der a volta toda, qual é meu tempo? Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver. Ó. Qual é a minha volta toda? Né? Ó. Comprimento qual é? 2πr. Né? Ó. V de A até A. Né? Certo? Vai ser o comprimento da volta toda, 2πr. Atenção! É dado que o T é 2 segundos. Né? Ó. T, eu tenho que manter, igual a 2 segundos, e o R igual a 10. Né? Fazer um S aqui direitinho. Né? É dado, isso aqui é dado. E o R é 10, eu não posso fugir dele. Então vai ser 2πr, ó. 2, 4, 6, 8. Sobre 8. Então vamos lá. Isso aqui é igual, ó, o 2 cancela, aqui é 4, né? Então V de A até A vai ser π, quanto vale R? Vale 10 sobre 4. Tá vendo? Por isso que o V no circular, ele é o mesmo, tá? Agora, repara só um detalhe importante. O V, olha só, eu posso escrever, né? Que o V vai ser um delta θ sobre delta t. É sempre o mesmo. Quer ver? Olha só. Por isso eu posso escrever assim, ó. Vezes R, né? Porque R delta θ que é o comprimento, né? Comprimento sobre tempo. Olha só. Aqui, só voltando aqui, só para entender bem. Ó. Aqui, meu T igual a 0. Aqui, ó, meu T igual a 2 segundos. Nós começamos assim. Aqui é o A, aqui é o B, né? Andou aqui 90 graus. Olha só. Qual é? Aqui meu θ é 0, né? Ó, é o 3,15. Então, ó, vamos fazer assim, ó. Meu θ inicial igual a 0. Meu T inicial igual a 0. Aqui, ó, meu θ final igual a π sobre 2, né? Que é 90, né? 90. E meu T final igual a 2 segundos. Então, ó, quanto valeu o meu delta θ? Θ final menos θ inicial, né? Certo? Deixa eu apagar aqui. Olha só. Então eu tenho meu V igual, vamos lá, delta θ, né? Tanto faz vir daqui até aqui ou daqui até a metade, por quê? Até a metade meu T vai ser 1 segundo, não é? Daqui até aqui são 2, daqui a metade. Mas vamos fazer ali, tá? Então eu tenho θ final menos θ inicial sobre T final menos T inicial. Vamos lá. θ final, π sobre 2. θ inicial, 0, minha marca. T final, 2 segundos.
T inicial, 0. Então isso aqui vai ser... Desculpa, está faltando um R aqui. Né? Eu estou preocupado só com θ. Ó, isso aqui vai ser, ó, π sobre 2 dividido por 2, né? Vezes R. Né? Porque eu quero velocidade, eu não quero ângulo. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 4 vezes R. Está tudo ali, ó. Π sobre 4 vezes R. Tá? Aqui, ó, π sobre 4 vezes R. Tudo. Então não interessa, ó. Se eu andar, por exemplo, uma fração aqui, eu vou andar uma fração do tempo, né? A relação não se altera, tá claro? Então tanto faz, tá bem? Por isso, atenção aqui, ó. Isso aqui, ó, não é uma velocidade do ângulo. Olha só. Não é? Isso aqui é uma velocidade do ângulo. Alguma coisa variando com o tempo. Por isso isso aqui é chamado ômega, é Δθ sobre ΔT, minha velocidade angular. Angular. Qual é a unidade? Ó, θ é radianos. Radiano não possui dimensão. Não dimensional menos não dimensional dá não dimensional, né? E o ΔT, então, ó, Δθ é medido em radianos. Que é o que? Adimensional. Você escreve, mas sabe que é adimensional. O ΔT é tempo, né? Então, por isso que o ômega vai ser sempre radianos por segundo. Sempre. Velocidade angular é radianos por segundo. Então está tudo aqui, ó. Se eu der, por exemplo, olha só. Ó, estudo da mecânica é usado no eletromagnetismo, né? Por exemplo, eu digo que uma carga, por exemplo, uma carga tem, por exemplo, 1000 Hz ou 1 kHz, né, de frequência. Ela está girando. Né? Daqui, ó, eu posso tirar, né, o meu período. Ó, se tem 1000 Hz, ó, 1 Hz é definido como 1 sobre período. Aqui, ó. Né? Então eu mando esse T para cá, ó, vai ser 1 sobre F, né? Certo? Ó, eu mando, aqui é a frequência. Aqui, olha para aqui, ó, olha para aqui, ó. Frequência é 1 sobre T, né? Multiplica em cruz, ó. Ft igual a 1. Então meu T é o que está do outro lado dividido por F, né? Opa! Então isso aqui vai ser 1 sobre 1000, que é igual a 10 a menos 3. Atenção aqui, segundos. Ele poderia dar o dado assim, ó. Ele poderia, ó. Uma carga, ele podia fazer assim, ó, olha que maldade, ó. Ele podia fazer assim, ó, S a menos 1, que é a mesma coisa que o Hertz, que é 1 sobre segundo, entendeu? Igual a 1 kHz. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 Hertz, que é o inverso do tempo. Tá bem claro? Aí daqui, se eu quiser, olha só, se eu quiser, né? Eu escrevo assim, ó, ômega, velocidade angular, vai ser, olha só, olha, 2π sobre o tempo, não é? Isso aqui é velocidade angular. Aqui é o ângulo dividido pelo tempo. Como aqui é 2π, esse tempo é chamado período. Tá? Se eu mudar aqui, aqui vai ser tempo também, mas é outro tempo. Isso aqui tem um nome de período, aqui é 2π. Aqui, ó, 2πf. Professor, por que F? Não tem problema, ó. Bota 1 sobre T aqui, ó, que é a mesma coisa. 1 sobre T é 2πf. Então, olha que interessante. Se eu der o F para achar o ômega, eu divido por 2π. Olha, multiplico por 2π, ó. Ômega igual a 2π, supõe esse F aqui, vezes 1000. Isso aqui vai ser meu F.
Aí 2πf, aqui é F, certo? Se eu quiser, né, eu ponho ômega igual a 2π, né, 1 sobre T, né, que é a mesma coisa, né? Aí eu boto, no caso, boto o T aqui, né, é 1000 elevado a menos 1, né? É a mesma coisa, tá? Só que o T aqui vai ser 1 sobre 1000, né? Eu boto o T aqui, que é 1 sobre 1000, 1 dividido por 1 sobre 1000, dá 1000, 2πf. Se eu tiver o raio, ó, olha que interessante, ó, olha só, eu vou colocar para cá, ó. Isso tudo você vai usar, gente, tudo vai usar no exercício, ó. Eu dei o F, suponha, ó, dado, olha só, F e R, olha só, eu sei que meu V começa sempre assim, ó, esquece aquilo ali, ó, é 2πr, né? No caso, sobre T, período. Isso aqui é o comprimento sobre tempo. Vai sair tudo ali, quer ver? Ó. 2π, 2πr, manda 1 sobre T para cá, agora chama isso aqui de F. Então vai ser 2πf vezes R. Pronto, professor. Aqui, ó, o F eu tenho, ó, aqui. E o R foi dado, ó, aqui. Multiplico por 2π, eu tenho meu V, né, em metros por segundo.